Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Nos vídeos anteriores, eu comentei com vocês acerca do pensamento do epistemólogo e psicólogo suíço Jean Piaget. Fizemos uma série de vídeos acerca do autor, bem como analisamos as suas principais obras. E lá no Meet, né, já quando fizemos o Meet na semana passada, já tiveram bastante perguntas acerca da diferença dele para o Vygotsky. Então a intenção é fazer mais uma série de vídeos comentando o Vygotsky, explicando os conceitos essenciais da sua teoria e da sua prática enquanto psicólogo, pesquisador. Quando terminarmos esse autor e também os continuadores, a Alexander Luria e Alexei Leontiev, faremos a sugestão de uma aluna e um mapa conceitual diferenciando os dois pensadores, Vygotsky e Piaget. Bom, vamos lá. A diferença, eles são tão semelhantes em alguns aspectos que hoje eu vou falar de Vygotsky, né? Mas eles nasceram no mesmo ano, 1896. A diferença é que o Piaget atravessa quase todo o século XX, vai morrer em 1980, enquanto que o Vygotsky ele morre precocemente em 1934. Vamos ficar um pouquinho no Vygotsky então, né? Chega de Piaget por enquanto. Bom, o Vygotsky ele está inserido, não sei se vocês lembram do contexto histórico do final do século XIX, 1896. Então a sua infância é uma infância na Rússia czarista, uma Rússia que passaria por um movimento revolucionário que vocês devem ter ouvido falar, que é a Revolução Socialista Russa de 1917. Então tanto o Vygotsky como o Leontiev e o Luria, eles são jovens nesse período em que a sociedade em que eles estão vivendo está em contínua transição. Basicamente, modifica-se todo o aspecto produtivo, todos os valores, todas as convicções de uma sociedade estratificada, elas caem por terra em um dado momento e se faz necessário construir eu não vou dizer construir do zero, porque daí seria um tanto quanto exagerado essa minha colocação, mas sem dúvida é uma reconstrução bem grande, esse processo que a Revolução Socialista Russa promove nesse ambiente onde o jovem Vygotsky está se desenvolvendo. Bom, antes de entrar no autor, eu sempre faço o contexto histórico e a diretriz também pede para fazer esse contexto. A Rússia era uma economia essencialmente agrária. Até 1861 existia o chamado regime de servidão, embora na prática esse regime ele durou até alguns momentos no século XX. Uma sociedade estratificada, ou seja, com classes bem definidas. O Estado russo é um Estado gigantesco. O sonho da maioria das pessoas ali é ter acesso a um cargo no Estado, várias repartições, copistas, a tecnologia e as revoluções industriais que tanto promoveram desenvolvimento, que promoveram transformação social, a ética, o espírito do capitalismo, não chegou com a mesma força desse lado da Rússia. De modo que a Rússia era um país de dimensões continentais, mas de uma economia quase que estritamente agrária, com a tecnologia muito pífia se comparada com seus vizinhos europeus. É o irmão pobre da Europa, né? Situado parte no continente europeu, é o irmão pobre da Europa, sem dúvida, e que tinha na figura do último imperador, o czar Nicolau II, tinha a pretensão de controlar todo aquele leste europeu, toda aquela região, todos os países que nós conhecemos hoje, né? Você se voltar na mente ali aquele mapa do leste, controlar também a Alemanha, é um país que queria colocar como grande imperialista. Participou desses eventos, dessas guerras imperialistas, participou da Primeira Guerra Mundial, então um país que estava em processo de desenvolvimento. Bom,
Esse regime czarista, aos poucos, ele foi questionado, foi muito influenciado pelos escritos de Karl Marx e Engels, pelas ideias anarquistas, enfim, e pela própria ideia de social-democracia que transcorria pelo mundo. Aos poucos, as últimas monarquias absolutistas foram caindo ao redor do globo. Algumas caíram no 19 e a Rússia essencialmente veio cair no ano de 1917, quando a Revolução põe fim ao reinado do czarismo e começa um novo governo, um governo nos moldes socialistas. Por que eu falei um pouquinho sobre esse contexto antes de falar do jovem Vygotsky e da sua teoria? No início do ano, quando eu cheguei a conversar com vocês, eu falei um pouquinho sobre psicologia cultural. Só que eu falei da psicologia e falei do Vygotsky indiretamente, sem citar o nome dele. E agora nós vamos explicar o que é essa psicologia cultural, influenciada pelo materialismo histórico dialético que eu já tinha comentado com vocês ali quando nós conversamos como a sociedade afeta na formação do indivíduo. Bom, o Vygotsky, ele participa desde jovem, muito brilhante. Os relatos que nós temos do Leontiev, né, que sobreviveu mais tempo e é uma espécie de continuador da sua teoria, embora não só, de um jovem que teve um desenvolvimento muito precoce, tal como Piaget foi um dos grandes gênios do seu tempo. Uma característica essencial de diferença entre a nossa monarquia absolutista cesarista e a Rússia revolucionária era que na monarquia algumas classes sociais não podiam estudar. Então, se você pensar, isso o Leontiev descreve em seus textos, eu vou comentar com vocês posteriormente. Mas se você pensar, quem nascia, por exemplo, para serviços manuais, quem nascia numa família em que o pai trabalhava de sapateiro, o pai trabalhava no campo, ele não era incentivado a trabalhar. O judeu também não era permitido estudar, eles não tinham esse incentivo para participar da formação. A Revolução, ela, de certa forma, cortou essa ideia de classe nobre, classe operária, nascido para trabalhar. Então ela tentou trazer uma oportunidade, pelo menos no início da Revolução, para que todos aqueles que se interessassem a fazer um curso superior, a estudar, pudessem se dedicar às suas funções sem ser prejudicado. Então a ideia principal da Revolução Russa, nesse contexto que os próprios pensadores descrevem, não sou eu que estou falando, e estou reproduzindo o discurso do Alexander Leontiev e do Luria, o que eles dizem é o seguinte: na nossa época de infância, o nosso mundo foi derrubado, todas as barreiras que tínhamos para poder estudar, elas foram abertas, a faculdade ela se tornou muito mais acessível às classes pobres e baixas. Não que o Luria fosse classe pobre, mas de origem judaica, ele não poderia estudar naturalmente. Com a Revolução pôde estudar, e o Vygotsky está nesse contexto. A diferença da produção da psicologia soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada em 1922 e fruto da Revolução Socialista Russa, é que os pensadores que ali produziam, eles não produziam isoladamente. Então, se você vai, por exemplo, para a Suíça, o Piaget está escrevendo alguma coisa, o Skinner está lá nos Estados Unidos pensando outra, aí o Freud uma hora na Áustria, uma hora está em Viena, uma hora vai para os Estados Unidos, e vai. Cada pensador, o que eu quero dizer é o seguinte: cada pensador se isola em seu meio e tenta conduzir uma teoria. Os mesmos pensadores brigam entre si. Um exemplo clássico do Adler, do Jung e do Sigmund Freud, o ego fala muito alto nesse pensamento ocidental. Já nessa ideia da psicologia, na qual o Vygotsky veio a ser o grande unificador da União Soviética ali, junto com Pavlov, os pensadores eles trabalham em conjunto, não há essa separação. Então o Luria conta um relato da biografia sobre o Vygotsky, que eu vou contar com vocês aqui. Eu acho que nós vamos falar o livro Coleção Grandes Educadores, Formação Social da Mente,
Construção do Pensamento e Linguagem e Linguagem e Desenvolvimento da Aprendizagem, que é o livro no qual a biografia do Vygotsky está mais exposta. O Luria conta, o Vygotsky chegou numa reunião onde os pensadores neurologistas, médicos, psicólogos, essa divisão ainda está muito nebulosa, ninguém sabe qual que é a área da psicologia em si, o que a psicologia deve estudar, qual que é a utilidade da psicologia. Então o Vygotsky chega, faz uma apresentação brilhante, sem cola nenhum, sem o papel que nós costumeiramente utilizamos para ordenar o pensamento, faz uma exposição brilhante sobre como que o homem é afetado pelo meio, defendem teses que vão de encontro ao que os ocidentais estavam produzindo. O diferencial do Vygotsky, do Luria e do Leontiev é que eles não só falavam russo, mas eram fluentes em outros idiomas, em francês, em alemão, então já puderam acompanhar o desenvolvimento das outras ciências que chegavam ao redor do globo. Eles podiam conhecer pensadores que não eram russos, que não tinham traduções. Os três fizeram muitas traduções de textos importantes que muito fomentaram para a psicologia soviética e para a formação do Estado soviético. Não sei se vocês sabem, eu deixei ali numa apostila chamada aula 18, que vou enviar para vocês. Aula 18, Lev Semyonovich Vygotsky. Aí eu coloquei um pouquinho sobre o pensamento dele. Na verdade, a aula 17, a biografia dele está na aula 17. Fala um pouquinho sobre como ele nasceu em Orsha, a pequena cidade da Bielorrússia, em 1896, cursou a escola secundária na cidade. E ele tem um pouco da trajetória do que ele escreveu, as obras importantes que ele tinha. Então eu estou fazendo um apanhado geral dessa biografia dele sem me ater tanto à apostila. Na próxima aula eu comentaria a apostila com vocês. Bom, resumindo, o Vygotsky ele sofria de várias doenças, então ele não podia estar no campo de pesquisa o tempo todo. Ele morreu antes de ter 38 anos. E muito do que nós temos de suas obras, não é ele escrevendo assim, ordenando o pensamento. Ele dita para as pessoas escrever, e você sabe que se você ditar para alguém, se você não conseguir fazer uma revisão decente ali do que você está ditando, às vezes o texto sai confuso. Então aí já temos um complicador, além do idioma que ele escreve, né? Já temos um complicador para que um pensador ocidental entenda o Vygotsky. Por isso que embora muito citado no Brasil, ele é pouco conhecido, pouquíssimas obras são traduzidas de fato, e a forma de ler Vygotsky é uma forma que tira de conforto a nossa sociedade que busca uma organização na produção acadêmica, né? Você vai fazer um trabalho, o professor fala que quer nas normas da ABNT, ou então a professora de redação, professora de língua portuguesa, olha, eu quero introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você se depara com o texto do Vygotsky, como por exemplo, a construção do pensamento da linguagem, ele não tem uma sequência lógica de trabalho. Ele vai falar dos estágios de desenvolvimento da mente, de como o pensamento se articula. Às vezes ele começa falando do estágio inicial, ele no mesmo texto, ele vai lá para o estágio de conceitos, depois volta para complexos, sincréticos. Então é preciso que você organize o pensamento dele para perceber o que é uma coisa que ela não está formatada de modo assertivo e o que faz parte da própria ênfase que o autor queria dar no seu pensamento. Por isso que a leitura de Vygotsky é mais complicada. Eu vou tentar aqui, separei as partes que são passíveis de serem entendidas. Quero comentar com vocês sobre as zonas de desenvolvimento, sobre a forma como que a criança percebe o mundo, como o adulto percebe o mundo. São questões essenciais que quero trabalhar com vocês acerca de Vygotsky. Biografia dele, o que eu disse até aqui, que ele nasceu numa monarquia absolutista, por assim dizer, embora o termo absolutista não seja tão correto, que ele viveu essa revolução socialista russa,
que os pensadores da União Soviética, eles não pensavam em separado, mas estavam unificados, dividiam funções, as funções que o Leontiev, Luria e o Vygotsky, falarei desses caras um pouco mais também, tá? Podem ficar tranquilos. Darei pelo menos 3 obras de cada um aí. Os pensamentos desses autores, tudo isso, de uma certa maneira, contribuíram para formar essa mística, essa ideia do grande gênio que era o Vygotsky. Ele ficou acamado, acabou morrendo de pneumonia, e muitas pesquisas que foram feitas fora da União Soviética foram conduzidas por assessores. Então, os testes que o Vygotsky, descreve nos livros deles são feitos por assessores, pessoas que ajudavam. Todo mundo ajudava, não havia essa ideia de ego, eu vou construir, eu vou ficar famoso, eu quero ficar famoso. Então é uma ideia principal que de certa forma se faz presente em Vygotsky. A produção deles ali, para fechar essa biografia, a partir da ascensão do presidente ali, do ditador Joseph Stalin, a psicologia soviética foi bastante afetada, o Stalin censurou talvez tanto ou mais do que o absolutismo do cesarismo. Então o período de liberdade ali foi uma liberdade restrita. A preocupação da União Soviética era em que a psicologia vai servir, era uma pergunta que eles fazem ainda hoje, né? Para que serve isso? Para que serve tal coisa? Enfim, e muito contribuiu para atrasar um pouco esse desenvolvimento. Em relação à formação do Vygotsky, do Luria e do Leontiev, a educação ela foi transformada, ela virou terra arrasada, porque o que era ensinado na Rússia czarista não servia para o que era ensinado na Rússia revolucionária. Então, durante um longo processo, houve uma ausência de um currículo que fosse adequado. Era preciso delimitar, por exemplo, qual que é o campo da psicologia, qual que é o campo da medicina, o que é importante aprender em ciências humanas. Por quê? Porque a educação, a moralidade no czarismo em relação à moralidade na Rússia revolucionária, na União Soviética, não entravam em acordo. Então eles estão num processo de reconstrução, não só da psicologia enquanto ciência, mas de todas as demais ciências, reconstrução de um Estado, reconstrução da educação, da medicina e das mais variadas áreas. Posteriormente, os autores iriam trabalhar em relação aos feridos de guerra, como reativar algumas funções. Muitas experiências feitas são em pessoas que padeceram em campos de concentrações. Enfim, tudo isso contribuiu para formar o que nós conhecemos como psicologia cultural, que, resumindo grosseiramente, dá para dizer o quanto que a vida em sociedade, que o exercício, o hábito, influencia não só na constituição, não só na aprendizagem do sujeito, mas na parte física, na parte orgânica desse sujeito. O quanto que a alfabetização modifica o córtex cerebral. São algumas das perguntas que esses autores se propuseram e que eu, na próxima aula, pretenderei oferecer para vocês, partindo de um comentador do Ministério da Educação até chegar nas obras mais essenciais desses autores russos. Começando por Vygotsky, falarei 4 obras sobre ele, Alexander Leontiev e Luria.